Olá, meus amigos e amigas, como vão vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de endomarketing, né? Então, o que é endomarketing, né? Então, o endomarketing é uma parte do marketing, né? Que as empresas usam para trabalhar com o seu público interno, né? Então, bom, meu nome é Ângela Estreiteiro, sou professora e sou assessora e presto serviço a empresas que precisam de serviços aí voltados para marketing, né? Então, e esse vídeo se dirige aí a estudantes, profissionais, tal, ou microempresários, tal, que estão trabalhando, que às vezes atuam com o marketing, mas muitas vezes eles nem sabem, né? Muitas vezes o microempreendedor aí, né? Microempresário, tem tantas atividades, né? Que na verdade ele faz tudo, né? E que na verdade ele nem sabe muitas vezes que ele está trabalhando ou atuando ou tendo ações de marketing, né? Então, assim, né? O marketing, na verdade, ao meu ver, ele vai ter uma série de áreas aí que se fazem uma intersecção, né? Se juntam, né? Se conectam, né? Então, a área de humanas, a área de exatas, né? São áreas, né, que estão sempre juntas, que estão sempre conectadas quando a gente fala de marketing, né? Porque a gente precisa entender o ser humano, né, que é a área de humanas, e a gente precisa entender os números, né, os dados estatísticos, né, que isso é super importante para um gerente, um gestor ou uma pessoa que atua com marketing tomar as ações necessárias, ações mais corretas, né, mais coerentes, né, para ter sucesso, né? Lembrando, né, que o marketing pode atuar em todas as áreas, né? Tanto quando a gente, por exemplo, quer lançar um produto, serviço, né, que tudo é considerado como produto, quando a gente trabalha aí com questão de marketing político, né? Então, você quer trabalhar com um indivíduo aí, jogar esse indivíduo aí no mercado para ver o que vai acontecer. Então, você vai trabalhando com pequenas ações mercadológicas, né? Os conceitos de marketing mesmo, só que aí você atua com um indivíduo, né? Hoje em dia também, né, a questão dos influencers digitais, né? Que a gente tem várias ações mercadológicas para fazer com que aquele indivíduo dê certo ali como influencer digital, né? Claro que as marcas estão sempre por trás, né? Assim como um político, né, que quer se lançar no mercado como qualquer candidato a qualquer candidato a qualquer cargo político, né? Então você trabalha também com as ações mercadológicas, né? Assim como um religioso, né? As ações mercadológicas de um religioso também são as mesmas, né? Então, né, quando a gente fala de marketing, tudo é lucratividade. Lógico, claro que uma empresa ela vai trabalhar com lucros mesmo, né? Então, eu quero vender, estou vendendo mil pares de sapatos, quero vender 2.000 pares de sapatos, né? Quer dizer, quando a gente fala de um político, um religioso, ele não está lançando o produto em si. Entretanto, ele vai lançar as suas ideologias, né? Aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, e com isso ele vai envolvendo as pessoas, né? Que é muito comum no nosso dia a dia, né? Então, voltando aqui, né, falando do endomarketing, né, o que é endomarketing, né? O endomarketing nada mais é do que ações ou relações que a gente vai fazer dentro da empresa e voltado para quem? Para o público interno, ou seja, para os colaboradores, para os funcionários, né? Então, o endomarketing se volta a entender as necessidades e desejos dos colaboradores ali dentro daquele meio ambiente, dentro daquele mundo empresarial, né? Então, quando a gente fala de endomarketing, é claro que não interessa, né, se eu tenho 2 funcionários ou 10.000 funcionários, né? A gente pode tomar as ações para qualquer quantidade de colaborador, né? Então, basta
a empresa ter um pouco mais de sensibilidade para querer entender aquele determinado público interno, né? E a partir disso, então, você vai tomar as ações que seriam mais adequadas e mais adequadas e mais que estejam relacionadas àquelas necessidades do teu público interno, né? Então, quando a gente fala de endomarketing, normalmente a empresa vai fazer pesquisas internas, né? Faz uma pesquisa para verificar quais são as falhas, o que aquele público interno ali precisa exatamente, o que ele almeja, o que ele tem como expectativa da empresa, né? E a partir disso, então, você pode tomar as ações que seriam necessárias dentro da tua empresa. E é claro que aí, nesse caso, a gente está pensando em quê? Fazer com que aquele colaborador tenha uma produtividade maior, e essa produtividade maior vai se tornar em quê? Numa lucratividade maior para a própria organização, né? Então, essas ações, elas podem se voltar, por exemplo, para uma questão de motivação, para ter maior foco, para ter maior interconexão com os próprios colaboradores, e aí então você vai fazer uma série de ações dentro da própria empresa, né? Então, são ações de marketing, né, dentro da própria empresa voltada para os colaboradores, né? Então, a palavra endomarketing, né? Endo, que significa endon, né? Que vem do grego, né? Parte interna, que se situa na parte interior de alguma coisa ou de alguma organização. E o marketing, né, é a ciência de entender as necessidades dos consumidores e entregar valor ao mercado através de produtos e serviços com o objetivo principal de obtenção de lucro, né? Então é claro que se eu estou trabalhando com essas ações, né, que se voltam para o endomarketing, eu como empresária, eu vou querer ter maior lucratividade, né? Então eu fiz uma pesquisa ali e aí eu detecto, por exemplo, que meus colaboradores ficam muito estressados, porque eles ficam muito concentrados com o computador e tal. Então eu posso, por exemplo, programar para trazer uma pessoa para que eles possam praticar uma atividade física no decorrer do dia, né? Isso é uma ação de endomarketing, né? Então eu faço com que aquele colaborador ele tenha um relaxamento, né? Alguma coisa durante o dia, né? Por 15, 20 minutos durante o dia. Isso vai trazer o quê? Maior um relaxamento, maior concentração para o meu colaborador, e é claro que isso vai se reverter em maior produtividade desse colaborador e, consequentemente, a empresa vai ter maior lucratividade, né? Ou então eu coloco lá uma mesa de ping-pong lá para os colaboradores após a hora do almoço, tal, eles poderem jogar lá uma partida de ping-pong, né? Isso também é uma ação de endomarketing, né? Porque o colaborador ele fica distraído, né? Ele para de pensar no trabalho, né? Nas suas ações propriamente que ele tem ali dentro da empresa, ele se diverte, ele se distrai um pouco e depois volta mais relaxado com uma possibilidade de maior produtividade, né? E aí então é claro que aí se volta sim para que aquele colaborador tenha mais concentração, né? Mais motivação, e isso faz com que a empresa, de uma certa forma, ela tenha maior produtividade, né? Então, esses são exemplos, né, que eu estou dando sobre o endomarketing, né? Então, trazer uma pessoa para fazer uma yoga, né, durante o dia, ou durante 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Então a yoga relaxa, o colaborador se sente melhor, mais aliviado, mais tranquilo e faz com que ele, de uma certa forma, ele tenha mais produtividade, né? Ou outra coisa aí outra ação que a gente pode ter voltada para isso. Então eu detecto lá que alguns colaboradores eles estão com problema aí de eles não conseguem se comunicar muito bem com os clientes, eles têm um problema de dicção, eles não têm, eles têm assim uma falha, né, na comunicação. Aí o que eu faço?
Ou eu chamo um profissional para dar cursos internos, né, para esses colaboradores que têm essa deficiência, ou então eu pago um curso externo para esse colaborador no sentido de ele melhorar a habilidade de comunicação para ele se comunicar com um público externo, né? Então esse colaborador ele vai se tornar uma pessoa mais hábil, com uma habilidade maior, e isso vai reverter tanto para a empresa, né, como para o colaborador em uma ação positiva, né? Então, que é um outro tipo de ação que, na verdade, esse colaborador ele vai se sentir mais motivado, ele vai se sentir assim com maior relação aí com a empresa, porque a empresa pagou um curso para ele ou coisa e tal, né? Então, falando de cursos, a gente pode pagar qualquer tipo de curso, né? Tem algumas empresas, por exemplo, que pagam uma faculdade para o colaborador, né? Então, enquanto o colaborador está fazendo faculdade, ele custeia aquela faculdade para aquele colaborador, né? É claro que depois ele vai, de uma certa forma, cobrar aquele colaborador, porque ele tem que se tornar uma pessoa mais hábil, com mais profissional, mais profissionalismo e tudo mais, né? Mas, por outro lado, também você ajuda o teu colaborador aí no sentido de ele melhorar, né, as habilidades dele, né? Então, quer dizer, é uma ação de endomarketing que, na verdade, tanto beneficia a empresa como o próprio colaborador, né? E outra ação, por exemplo, que pode ser e que muitas empresas usam, são atingimento de metas, né? Então, a partir do momento que aquele grupo ou aquele departamento, né, atinge uma determinada meta, aquele grupo lá tem um acréscimo no salário, né? Ou se uma pessoa se destaca, tem um acréscimo no salário, né? Então isso faz com que a empresa tenha maior produtividade, porque existe aí uma competitividade maior entre os departamentos ou entre os próprios colaboradores, que vai fazer com que eles trabalhem mais, né? Trabalhando mais, é claro que a empresa vai ter maior lucratividade, né? Então, essa também é outra ação de marketing, de endomarketing, né, que muitas empresas adotam, né? Tanto faz, pode ser colocado aí, por exemplo, no departamento de vendas, como nos departamentos de uma forma geral, porque aí você coloca uma meta a ser alcançada e a partir disso, então, você consegue, por exemplo, fazer com que aqueles colaboradores eles venham atingir aquela determinada meta, né? Uma ação que também é muito comum, né? Então, chegou o aniversário, né, da pessoa, então você libera aquela pessoa, ela não precisa trabalhar naquele dia. Hoje em dia, muitas empresas adotam essa ação, né? E você que é microempreendedor, por exemplo, que tem poucos colaboradores e tal, uma ação dessa ajuda bastante a ele ficar mais alegre, mais feliz. Nossa, como meu patrão, como meu chefe é legal, tal, pensa em mim, tal, não sei o quê. Então, é uma ação, por exemplo, que faz com que o colaborador ele se sinta mais motivado, né? Outra ação, por exemplo, né, chega final de ano, todo mundo aí gosta de uma festinha, né? Então, as empresas, elas no geral, elas fazem, né, festas de fim de ano, né? Então, vão para uma churrascaria ou vão para um lugar para passar o dia ali, né? Contrata lá um determinado lugar, tal, então fica o dia inteiro, tal, com uma união entre os colaboradores também, né? Que isso faz com que os colaboradores se sintam mais alegres, mais felizes, tal, né? Que isso é uma ação de marketing, né? Claro que a empresa ela vai ter que pagar, né? Aí alguma coisa, tal. É lógico que quando a gente fala de ações mercadológicas ou ações de endomarketing, sempre tem um custo, né? Mesmo que seja um custo pequeno, mas a empresa, de uma certa forma, ela tem que abarcar esse custo aí, né? Porque o retorno é maior, produtividade do colaborador, né? Então, você investe aqui um pouco, mas o retorno ele acaba sendo bastante significativo para a empresa, né? Então, são algumas ações, né, que as empresas elas podem ter, né?
elas podem fazer, né? Outra ação, por exemplo, que dá bastante resultado também é pagar uma viagem para uma pessoa que atingiu a meta, né? Então, você paga para a pessoa com um acompanhante, geralmente, né? Fazer um almoço ou um jantar também num restaurante escolhido pela pessoa. Então, essas aí são ações, né, que ajudam muito a empresa a fazer com que aquele colaborador ele tenha uma participação maior, né, dentro da empresa, ele se sinta assim com maior reconhecimento da própria empresa e faz com que ele se sinta muito melhor motivado, com mais foco e tudo mais, né? Mas é claro que essas ações são ações que a empresa precisa entender primeiro, né, o que seria importante para o colaborador, né? Porque se o colaborador não tanto faz como tanto fez, quer dizer, então primeiro precisaria fazer essa pesquisa interna, né, com os colaboradores, né? E é claro que isso vai depender muito da quantidade de funcionários que existam dentro da empresa, e aí a partir disso fazer essas ações que seriam voltadas aí para o endomarketing, né? Entender o colaborador, né? Como eu tenho um outro vídeo que falo de uma pesquisa, tá? Então fazer uma pesquisa, tanto pode ser uma pesquisa com perguntas abertas ou perguntas fechadas, para entender propriamente aquele colaborador, né, no sentido do que é que ele deseja, né, o que ele gostaria e tudo mais, né? Então, e a partir disso tomar as ações necessárias, né? Mas é claro, nunca a empresa vai conseguir fazer com que todos fiquem felizes, né? Porque o ser humano ele é bem complexo, né? Então um quer uma coisa, outro quer outra, né? Então por isso que existe o gerente de marketing para tomar a ação que seria assim uma média para todos os colaboradores ou aquilo que estaria ao alcance da empresa também, né? Porque a empresa normalmente vai ter uma verba e essa verba então é que ela vai ser aí coberta para tomar essas ações mercadológicas, né? Ações de endomarketing, né? Porque nada mais e nada melhor do que um funcionário, um colaborador que fale bem da empresa, né? Que é uma propaganda gratuita, né? Então, o colaborador falando bem da empresa é um boca a boca que gira, né? Para o público externo, né? Então, isso é muito importante, né? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.